Desvendando estratégias da luta Alex Poatan versus Israel Adesanya 1. Vamos começar com esse chute aqui que todo mundo achou que era na sorte, mas na verdade não. Esse chute já foi feito pelo Fabrício Werdum uma vez, e observem só na guarda do adversário. E agora observem a guarda do Adesanya. As duas guardas no início da luta baixíssimas na área do peito, e observem que o adversário tenta tirar o chute. E adivinhem só, o Adesanya faz a mesma coisa. Ele tenta tirar o chute com a mão, a mesma coisa que o adversário do Werdum fez. Olha a mãozinha do Adesanya ali, ó. Bem ali, ó, tentando tirar o chute. Ninguém tinha se atentado a esse ponto. Então, para quem achou que esse chute era sorte, não. Esse chute foi muitas vezes treinado e estudado para poder o Poatan colocar em prática. Quer mais um ponto que esse chute foi totalmente estudado? Olha o passo que o adversário do Werdum dá para trás para tentar sair do golpe. E olha o passo que o Adesanya também dá para trás. A única diferença é que o Adesanya é muito rápido no reflexo. Outra coisa é que a base do Adesanya é muito aberta. E isso facilita com que ele dê um passo maior para trás. Sem contar que o reflexo dele é muito bom. E mais um ponto, ele dá um passo para trás saindo para lateral. Se ele não desse esse passo para lateral, o chute teria pego e a luta teria acabado ali mesmo. E agora, focando a análise no resto da luta, vamos começar com um golpe que foi muito decisivo nessa luta, que foram os chutes baixos do Poatan. São chutes totalmente imprevisíveis e que machucam muito. Vamos entender a mecânica desse chute. Geralmente, quando vamos chutar baixo ou alto na cabeça, é normal com que a gente vire o pé de apoio e também o quadril. Só que aí tem um problema. Quando o cara é bom de reflexo, igual o Adesanya, ele consegue esquivar facilmente desse golpe e ainda contra-golpear. E é aí que entra a técnica do Poatan. Ele chuta sem girar o pé de apoio ou quando o giro é muito pouco, e não gira o quadril. Isso faz com que o chute seja totalmente imprevisível e que o chute entre totalmente na coxa do adversário. E esse chute machuca muito, ainda mais em 5 rounds. Pensa aí você, tomando chute em 5 rounds na perna, de forma imprevisível e muito difícil de defender. E não para por aí, além desse chute machucar muito, com o tempo ele reduz a movimentação do adversário. Por quê? De tanto pegar porrada na perna, a perna começa a pesar e o adversário começa a ficar mais lento. E como todo mundo sabe, o Adesanya é um cara que se movimenta demais. Ou seja, a Adesanya com a perna machucada fica mais lento. E isso facilita muito a entrada do Poatan em pé. Ele consegue jogar os golpes sem que o Adesanya consiga sair. Outro ponto, o Adesanya é um cara que chuta muito quando ele tá na base de destro, principalmente na coxa. E aí vem mais um ponto do chute do Poatan. Pensem comigo, se o Adesanya tá na base de destro tomando o chute na perna da frente, obrigatoriamente ele tem que mudar de base, porque senão a perna dele não vai aguentar nem 2 rounds de tanta pancada. Então, se obviamente ele troca de base, ele perde esse chute que ele dá na perna dos adversários, que também machucam muito. Para vocês terem noção, essa é a perna do Borrachinha no primeiro round ainda, quando ele lutou com a Adesanya, de tanto chute baixo que ele tomou. Então, uma das estratégias do Poatan era chutar baixo para fazer com que o Adesanya trocasse de base e assim não pudesse chutar na perna do Poatan. Outra função desse chute baixo do Poatan é que ele condiciona o Adesanya a acreditar que só vem chute baixo. E com isso a guarda do Adesanya fica baixa e dá abertura para esse chute alto. Que se inclusive o Poatan estivesse mais perto na hora desse chute, provavelmente ele teria nocauteado o Adesanya. Outra estratégia do Poatan é que nessa hora ele olhou para a perna fingindo que ia chutar embaixo e depois surpreendeu o Adesanya chutando em cima. Tá, mas e qual era a estratégia do Poatan em pé? Simples, era encurralar o Adesanya na grade para fazer com que ele conseguisse encaixar um dos seus cruzados. E é nítido enxergar que o Adesanya ficava totalmente desconfortável na grade. Tá. E sabendo disso, qual era a estratégia do Adesanya? Era simples. Com a mão direita, ele aumentava a distância, fazendo com que o Poatan ficasse longe. E com a mão esquerda, ele buscava o clinch, para poder deixar o Poatan preso. E com isso, o Poatan não conseguia lançar nenhum golpe. Essa era uma das defesas do Adesanya, porque ele tinha outra. Na outra defesa, ele levantava a guarda da direita e com a esquerda buscava o clinch novamente, fazendo com que o Poatan ficasse imóvel e não pudesse disparar nenhum golpe. Mais uma vez, ele espera o Poatan chegar na grade, ele aumenta a guarda da direita, evitando tomar aquele cruzado do Poatan, e com a esquerda ele busca o clinch, com o objetivo de prender o Poatan. Agora que entendemos um pouco da estratégia do Poatan, vamos entender também um pouco da estratégia do Adesanya. A estratégia do Adesanya era mais uma vez encaixar aquele direto em cima da orelha do Poatan
como ele já fez uma vez no kickboxing. Só que a pergunta é, como ele faria isso novamente, visto que o Poatan já estava esperto nesse golpe? Simples, ele percebeu que toda vez que ele jogava o jab, o Poatan tirava com a mão, e isso fazia com que ele ficasse com a guarda totalmente baixa e sem defesa para aquele direto. Prestem atenção, o Adesanya joga um jab, o Poatan não tira, e com isso o Adesanya coloca mais um jab, o Poatan tira e fica totalmente sem guarda, o que dá abertura para esse direto entrar por cima da guarda do Poatan, automaticamente pegando na orelha. Agora prestem atenção em mais um detalhe. Após tomar aquele direto, o Adesanya finta um uppercut e vem com um cruzado. Reparem na mão de trás do Adesanya. Vendo que aparentemente vinha um uppercut, o Poatan se fecha tentando buscar o clinch e é surpreendido com esse cruzado. Outro ponto positivo, só que agora pro Adesanya. Após tomar essa dura joelhada do Poatan, o Poatan sabia que essa joelhada tinha pego em cheio e que tinha machucado o Adesanya. Tanto que os outros golpes do Poatan foram tudo na região da barriga. Só que aí tem um problema. O Poatan desfere um direto na barriga seguido de um chute na barriga, que inclusive o Adesanya conseguiu segurar esse chute. Com toda essa sequência, o Poatan perde a distância e a única opção é quedar. Mas aí que tá o problema, na hora da queda, bum, o Adesanya cai por cima e fica o resto do round inteiro por cima pontuando. Com isso a gente percebe o quê? Se o Adesanya quisesse ganhar, tinha que ser no solo, tinha que ser no chão, por cima, pressionando e pontuando. Adesanya, sendo muito inteligente, tinha percebido que a luta para ele era no solo e tentou derrubar o Poatan mais uma vez no quarto round. Só que Poatan estava esperto e defendeu a queda. E então tinha chego o quinto round. Poatan sabia que o jogo era na grade e também sabia o que o Adesanya fazia na grade. Então o Poatan começa o quinto round partindo para cima e tentando mais uma vez encurralar o Adesanya na grade. E como previsto, mais uma vez o Adesanya ia defender daquela forma, estendendo a mão direita e com a esquerda ele busca o clinch. Mas sabe qual é o único erro dessa defesa? É que ela abre espaço para entrar um direto. Só que ainda tinha um problema, e esse problema é o clinch do Adesanya, que muitas das vezes impossibilitava o Poatan de continuar as sequências. E sim, esse clinch só poderia ser defendido de uma forma, com o pêndulo, que foi exatamente o que o Poatan fez. E a gente precisa se atentar a uma coisa. Lembra aquela defesa do Adesanya que eu falei que era boa para defender o cruzado do Poatan, só que não era boa para defender um direto e depois um cruzado? Justamente porque o meio da guarda do Adesanya fica muito aberto. E com isso, o Poatan enxergou isso e encaixou esse direto, que foi a porta aberta para o nocaute. E então, para baixar mais ainda a mão esquerda do Adesanya, o Poatan lança esse jab na barriga, que faz com que o Adesanya tenha que baixar um pouco a guarda para defender, e logo em seguida o Poatan lança seu cruzado de esquerda que pega em cheio. E que todos nós sabemos que é a porta aberta para o nocaute. Mas tem mais um ponto aí para esse nocaute ter acontecido. O Adesanya, logicamente, muito atordoado, só que ainda consciente e muito inteligente. Sabe por quê? Ele percebeu que os cruzados ainda estavam entrando. Então o que ele fez? Ele levantou a guarda e baixou a cabeça para os cruzados não entrarem. Só que o Poatan, mais esperto ainda, lançou uppercuts, que sem dúvidas pegaram em cheio e foram importantíssimos para esse nocaute. E aí já não tinha nada o que o Adesanya pudesse fazer. E aí, meus amigos, se o árbitro deixa mais 10 segundos, como o Adesanya falou, o Poatan teria encaixado algumas joelhadas e de qualquer forma tinha acabado a luta. Que luta! Que luta, meus amigos! E uma coisa que me impressiona demais é esses dois serem tão estratégicos e tão frios de conseguir executar a estratégia no meio da luta, no meio de tanta adrenalina e no meio de tanta gente. Tem que ser mesmo muito profissional. Mas enfim, parabéns aos dois e parabéns ao campeão Alex Poatan. Mas enfim, se vocês tiverem gostado desse vídeo e se quiserem mais análise de lutas como essa, desvendando a estratégia dos lutadores profissionais, é só comentar nesse vídeo.